Sei que tem uma natureza má, disse Catherine, afinal é seu filho, mas fico feliz de ser melhor do que ele para poder perdoá-lo. E também sei que ele me ama, e por isso eu o amo. Mr. Radcliffe não tem ninguém a amá-lo. E por mais que nos faça infelizes, ainda teremos a vingança de pensar que sua crueldade provém da infelicidade ainda maior que lhe vai na alma. É infeliz, não é? Solitário como o diabo e invejoso como ele. Ninguém o ama. Ninguém chorará pelo Senhor quando morrer. Eu não queria estar no seu lugar. Então, pessoal, eu terminei de ler aqui esse livrinho da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, e como eu já falei no vídeo dos filmes, assisti a adaptação, né, de 2009 e gostei bastante, mas vou falar basicamente sobre a escrita da Emily Brontë. A princípio, esse livro, quando foi lançado, ele gerou um grande rebuliço, né, na sociedade inglesa, conservadora, protestante, porque a Emily Brontë, ela vai contar a história de uma moça, né, assim, fora da caixinha, que é a Catherine, e essa moça, ela é muito mimada, ela vive com seu pai, ela é órfã de mãe, e seu irmão, né? E o pai dela simplesmente faz uma viagem um certo dia, se eu não me engano, para Liverpool, e promete trazer, assim, alguns presentes para os filhos. Só que quando ele regressa, ele traz outra criança, né? Um órfão, uma pessoa desamparada, e ele vai criar esse menino como se fosse o seu próprio filho. Alguns boatos começam a circular dizendo que, na verdade, esse rapazinho é filho dele porque ele teria uma concubina, um amante em Liverpool, e ele traz esse menino para viver com ele por ser de fato filho dele. Mas isso aí são boatos que o irmão da Catherine vai inventar porque ele odeia esse menino. Ele é retratado como se fosse um cigano, a pele dele é mais escura. Então há toda uma questão de preconceito racial também envolvendo esse novo personagem, que vai ser batizado de Heathcliff. Eu gostei muito, assim, da história, gente, porque é uma história que mexe com você, sabe? É uma história de violência, é uma história de ódio, é uma história de vingança, é uma história de desencontros. Então o Heathcliff é um anti-herói, né? Ele é o protagonista da história, ele é a Catherine. Só que assim, ele é um anti-herói, ele não faz nada do que se espera de um herói, sabe? Então, ele vai amar essa jovem, essa menina, eles vão ter uma relação muito forte, eles são muito parecidos, né? O Heathcliff e a Catherine. Só que ela não vai se casar com ele, ela não deseja se casar com ele porque ele é pobre. Então ela vai acabar casando com um vizinho lá, um jovem rico, que mora nas terras do pai. Isso vai gerar grande mágoa no Heathcliff, que mais tarde ele volta, ele fica rico. Gente, nada disso vai chegar à tua leitura, tá? Tudo que eu estou falando aqui não vai chegar à tua leitura, porque o livro por si só é muito surpreendente. Eu dei apenas 3 estrelas no Scooby, mas depois que eu assisti o filme, eu fiquei pensando, cara, essa é uma história, assim, sensacional. Porque ela foi feita para gerar desconforto mesmo, sabe? E eu gosto disso. Eu gosto quando o escritor, ele sabe o que está fazendo. Então, a Emily Brontë, ela quis gerar esse desconforto na sociedade dos seus dias. A irmã dela já tinha sido muito bem sucedida com Jane Eyre, né, a história, Charlotte Brontë, foi muito bem aceito. Só que esse livro aqui, ele não foi bem aceito. A crítica esculhambou mesmo assim a Emily Brontë, porque achou uma história escandalosa, né? Uma moça que se casa e que tem um relacionamento adúltero com uma pessoa que é violenta, que é agressiva. Então, uma sociedade religiosa, conservadora, não ia ver com bons olhos uma história dessa. Eu, sinceramente, pretendo reler esse livro um dia, certo? A escrita da Emily Brontë é muito boa. No começo eu fiquei um pouco confuso, porque eu não sabia relacionar as personagens. Ela vai jogando assim as personagens e a gente que se vire para entender, né? E uma coisa que eu achei muito, muito interessante é a narradora que a Emily Brontë criou, que é a Miss Dean, é uma senhora lá, que ela é chamada de Nellie. Ela é uma governanta e ela que conta a história, né? Por mais que algumas vezes algumas vozes apareçam, quando cada um dos personagens toma a frente da narrativa e começa a narrar seu próprio ponto de vista em relação a determinado fato. Então, assim, o que eu achei curioso nisso? É que ela vai contar a história para um visitante, uma pessoa de Londres, que está ali no Morro dos Ventos Uivantes,
E ela começa a narrar essa história para ele, só que já se passaram muitos anos desde que tudo aconteceu. Então eu fiquei pensando assim, será que tudo que a Nelly falou realmente procede? Porque quando a gente vai contar uma história lá do passado, a nossa memória já não está tão boa. A gente pode distorcer os fatos e também pode contar aquilo que a gente achar conveniente. Então, conforme ela ia contando essa história, eu também ia me questionando acerca da veracidade do que ela dizia. E quando outras personagens apareciam também, cada um contava a história do seu próprio jeito. Então isso foi um ponto positivo da história, porque faz a gente questionar a realidade dos fatos, né? Se quando a gente vai contar uma coisa que aconteceu há uma semana atrás, a gente já tem dificuldade de lembrar claramente, imagina você contar uma história que se passou há muitos anos, né? Então isso fica como uma ressalva. E eu acabei pesquisando, gente, assim, algumas coisas sobre essas adaptações. Tem novela acerca do Morro dos Ventos Vivantes. Acho que tem uns 5 filmes feitos sobre essa história. Tem música. Tem uma cantora chamada Kate Bush que gravou uma música sobre o Morro dos Ventos Vivantes. Angra também fez uma regravação dessa música em versão heavy metal, ficou bem legal. E assim, gostei demais, não vou dizer muita coisa. É uma história com poucas reviravoltas, assim, mas é uma história com muita violência, sabe? Violência doméstica, violência verbal, violência moral, violência contra animais. Não é um romance romântico. Quem lê esse livro achando que vai encontrar uma história de amor, eu acho que vai se decepcionar muito, porque não é uma história de amor, né? O filme que eu assisti, a adaptação de 2009, ele romanceou mais essa história, ficou uma história, não que ficou leve, mas ficou mais agradável do que a leitura do livro. Realmente, essa leitura aqui é uma leitura desconfortável. Então tá aí, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, comenta aqui se você já leu, se você já assistiu alguma adaptação, se você sabe alguma curiosidade dessa história, né? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Beijo no coração. Valeu!